Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E nessa aula de hoje nós vamos ver o que são triângulos congruentes, tá bom? Vamos lá. Então, veja só, observe esses dois triângulos, tá? Veja que nesse primeiro triângulo aqui, olha só, eu tenho um dos ângulos aqui com uma linha só, tenho esse outro ângulo B aqui com duas linhas, e tenho esse ângulo C aqui com três linhas, tá? Ele está desse jeito aqui para mostrar somente que esses três ângulos têm medidas diferentes, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer primeiramente? Vamos observar nesse triângulo aqui esse ângulo que tem apenas uma linha, e vamos ver se nesse outro triângulo aqui eu tenho também um ângulo com uma mesma linha, um outro triângulo com um ângulo desenhado daquele jeito, tá? Se eu observar aqui, ó, você vai ver que esse ângulo M também tem só uma linhazinha aqui, então isso está dizendo que esse ângulo A e esse ângulo M no outro triângulo, tá? Eles dois têm a mesma medida, tá bom? Então a medida que tem nesse ângulo aqui, no ângulo A, é a mesma medida do ângulo M no outro triângulo, perfeito? Vamos lá. Vamos ver aqui esse ângulo B, ó. Tenho aqui esse ângulo B, tem essas duas linhas aqui, ó. No outro triângulo, eu tenho algum ângulo assim? Tenho, ó. É o ângulo M. Tá vendo? Ó, o ângulo M também tem duas linhas. Então, isso significa que esse ângulo B e esse ângulo N, eles têm mesmas medidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é que nós temos dois ângulos aí que são correspondentes, têm a mesma medida. Agora veja que é interessante, ó. Se você pegar o lado que está no meio, digamos assim, desses dois ângulos, eu vou colocar aqui de vermelho, ó. Olha o lado que está entre esses dois ângulos, tá bom? O lado que compreende esses dois ângulos. Ele está só com três tracinhos aqui, correto? Vamos lá para o outro triângulo. Veja aqui, ó, o lado que está entre esses três ângulos. Veja que também tem três tracinhos. Então, esse lado aqui desse triângulo, ó, tem os três tracinhos, tá? É o mesmo lado desse outro triângulo aqui que tem os três tracinhos. Então, veja só, nós já temos, ó, os ângulos de mesma medida e nós temos agora o lado formado, o lado que está entre esses dois ângulos também com a mesma medida. Bom, vamos olhar agora o terceiro ângulo. Tenho aqui esse terceiro ângulo C, tá? E tenho aqui esse terceiro ângulo B. Veja como eles estão indicados aqui. Olha só, tenho três tracinhos aqui, então isso indica que os dois têm a mesma medida. Então encontramos outro ângulo correspondente. Então veja só, nesses dois triângulos, nós temos que os três ângulos de um ter a mesma medida dos três ângulos do outro. Então, quer dizer que os ângulos correspondentes aí, eles têm a mesma medida. Perfeito? Vamos lá. Agora, olhe só. Se eu pegar aqui esse lado que está entre esse ângulo aqui, ó, tem só um tracinho, e esse aqui que tem três, você vai ver aqui que tem, ó, dois tracinhos, tá vendo? Vamos lá para o outro triângulo para ver se isso acontece. Olha só, eu tenho aqui esse ângulo com um tracinho só e tenho esse ângulo aqui com três tracinhos também. Então, o lado que está formando eles dois, da mesma forma do outro triângulo, ó, tem a mesma medida também. Esses dois tracinhos aqui, em um e outro, indicam que eles têm a mesma medida. Tá? E entre esse ângulo P e esse ângulo N, tá? Você tem somente um tracinho. Quais são esses ângulos aí no outro triângulo? Quais são os ângulos que tem três tracinhos e tem dois tracinhos no outro? Ó, que tem três tracinhos e dois tracinhos são esses aqui, ó. É o ângulo C, tá? E o ângulo B. Veja que o lado formado por eles dois também tem apenas um tracinho da mesma forma desse. Então veja que todos os lados aqui e todos os ângulos são correspondentes. Olha só, vamos escrever assim, ó, o ângulo A, ele é correspondente a qual ângulo aqui do outro triângulo? Ele é correspondente ao ângulo M, certo? O ângulo P ele vai ser correspondente a qual ângulo no outro triângulo? Ó, aqui o ângulo B eu tenho dois tracinhos. No outro triângulo, qual que tem dois tracinhos? É o N. Então, o N vai ser o correspondente
tá bom? Aqui eu tenho o ângulo C tem três tracinhos. Quem que vai ser o correspondente a ele? No outro triângulo vai ser o ângulo P, tá certo? Então veja aqui que esses ângulos são todos iguais. O ângulo A é igual ao M, o ângulo B é igual ao N e o ângulo C é igual ao P, perfeito? Aí veja só, vamos pegar os lados correspondentes agora. Ó, esse ladinho aqui que tem três tracinhos, que está entre o ângulo A e o ângulo B, ele é correspondente a quem? Olha só, a esse aqui de baixo, ó, que está sendo formado pelo ângulo M e pelo ângulo N, que são exatamente os mesmos, ó, do outro triângulo. Olha, um tracinho só aqui no ângulo e aqui tem dois. Então, isso significa que esse segmento AB do outro, olha só, o segmento AB do primeiro triângulo, ele tem a mesma medida, ele é igual ao segmento MN, tá certo? É o mesmo segmento, o mesmo comprimento, tá? Se eu pegar aqui o lado AC, ó, AC, nesse primeiro aqui, ó, esse lado AC, vou fazer aqui de vermelho, esse ladinho aqui, ó, AC, que está entre os ângulos A e C, ele é correspondente a qual? O outro triângulo. É correspondente aos ângulos M e P, ó. O ângulozinho que tem um tracinho e o ângulozinho que tem três, ó. Aqui, o ângulo que tem um tracinho e o ângulo que tem três. Então, o AC, ele é a mesma coisa, ele tem a mesma medida de quem? Ele tem a mesma medida de MP, tá? E por último, os lados. O lado BC, tá? O lado BC, o segmento BC, ele tem a mesma medida, ele é igual, ele é congruente a quem? Ao lado NP, que é o lado formado pelos ângulos que tem, ó, dois tracinhos aqui embaixo, três tracinhos aqui em cima. Se você olhar para cá, ó, dois tracinhos aqui, três tracinhos aqui. Então, essa mesma medida. Então, BC vai ser igual a NP, tá certo? Então, quando acontece isso, tá? Quando ocorre de os ângulos serem os mesmos e os lados formados por esses ângulos também serem os mesmos, nós dizemos aí que esses triângulos eles são congruentes, tá bom? São congruentes, quer dizer, são todos iguaizinhos um em relação ao outro. O ângulo de um é o mesmo do outro, os lados de um são os mesmos do outro, então nós dizemos que eles são congruentes, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.